Um homem não perde uma mulher por acaso. Ele perde quando comete erros que destroem o respeito e o desejo dela. O problema é que a maioria nem percebe quando está se sabotando. Existem 7 erros sutis que fazem um homem parecer fraco, carente e previsível. E se você não entender isso, vai repetir o mesmo ciclo com todas. Mas quando aprende a evitá-los, tudo muda. O respeito volta, o interesse cresce e o poder volta para você. Assista até o fim e entenda o que um verdadeiro homem de alto valor nunca faz com uma mulher. O erro mais comum, e talvez o mais silencioso, que destrói a atração de uma mulher, é o homem tentar agradá-la o tempo todo. Ele acha que ser gentil, previsível e sempre disponível é sinônimo de ser desejado, mas na verdade está minando o respeito dela. A psicologia chama isso de comportamento de aprovação, quando o indivíduo busca constantemente sinais externos de aceitação para se sentir validado. E no contexto masculino isso é fatal. Como explicou o terapeuta Robert Glover, autor de No More Mr. Nice Guy, o homem bonzinho não é bom, ele é estratégico. Ele faz favores, cede, se molda e se apaga, esperando algo em troca: amor, sexo, atenção ou aprovação. Esse tipo de energia revela carência, não poder. O problema é que mulheres sentem isso instintivamente. O comportamento de agradar o tempo todo desperta nelas a sensação de controle, e onde há controle, não há desejo. A atração feminina é guiada por contraste, por homens que têm centro, que têm voz, que impõem presença sem precisar mendigar atenção. Quando um homem vive para agradar, ele se coloca automaticamente numa posição inferior, não porque ela o rebaixa, mas porque ele mesmo se reduz. E a verdade é que a mulher pode até gostar de ser bem tratada, mas ela não respeita um homem que se anula. Ela respeita aquele que é gentil porque quer, não porque precisa. O que aprende não é o agrado constante, é a firmeza com limite, a calma com autoridade. Homens de alto valor entendem isso intuitivamente. Sabem que agradar não é o mesmo que se submeter. Sabem dizer não sem raiva, mas com clareza. Esse é o ponto em que muitos caem. Confundem amor com aprovação, confundem conexão com dependência. E cada gesto de submissão emocional enfraquece o campo de atração entre os dois. Porque o respeito feminino nasce da percepção de força. E força, nesse contexto, é quando o homem é capaz de manter sua essência, mesmo quando deseja agradar. É nesse ponto que começa a transformação. O homem que percebe que não precisa provar nada para ser digno, começa a se libertar das amarras da validação externa. Ele passa a agir com naturalidade e o poder muda de lado. A mulher deixa de ser o centro emocional da relação e ele volta a ser o centro do próprio eixo. E é aí que ela, paradoxalmente, começa a admirá-lo. E é justamente nesse ponto em que a mulher começa a testar. Ela vai testar a solidez desse novo homem, a consistência da postura dele. E é aí que o próximo erro aparece, quando ele não sabe impor limites e confunde paciência com fraqueza. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Um homem que não impõe limites não é visto como gentil, é visto como fraco. E o problema é que a maioria não percebe isso. Eles acreditam que deixar passar certas atitudes é uma prova de maturidade, quando na verdade é um convite para o desrespeito. A psicologia social mostra que os seres humanos testam uns aos outros para entender até onde podem ir. E no caso das mulheres, isso acontece de forma sutil, quase inconsciente. Quando ela ultrapassa uma fronteira e você finge que não viu, ela não pensa, ele é compreensivo. Ela pensa, ele não tem estrutura. Jordan Peterson, psicólogo e professor de Harvard, costuma dizer que um homem que não é perigoso não é virtuoso,
é apenas inofensivo. E é exatamente isso. A mulher precisa sentir que está diante de um homem que pode se impor, mas escolhe não ser agressivo. Essa presença contida, essa força controlada, é o que inspira respeito. O problema é que o homem moderno foi condicionado a acreditar que ser firme é ser rude. Então ele se cala, engole o desconforto, cede, e a cada vez que faz isso, ele perde um pouco de autoridade emocional. A ausência de limites destrói lentamente a masculinidade porque faz o homem duvidar de si mesmo. Ele começa a agir com medo. Medo de dizer o que pensa, medo de criar conflito, medo de ser rejeitado. Mas o paradoxo é que é justamente esse medo que o faz perder a mulher. Nenhuma mulher respeita um homem que se curva a tudo. Elas testam, e quando percebem que ele não reage, perdem o interesse. Não porque queiram um homem mandão, mas porque precisam sentir que ele é capaz de proteger algo, inclusive a si mesmo. Impor limites não é sobre controlar o outro, é sobre deixar claro quem você é. É uma forma silenciosa de dizer: eu me respeito e espero o mesmo de você. Um homem que sabe se posicionar não precisa levantar a voz. Ele fala pouco, mas o tom carrega convicção. É assim que ele comunica poder, não com gritos, mas com presença. E esse tipo de homem desperta algo nas mulheres que nenhum bonzinho jamais conseguirá. Uma sensação de segurança. Mas essa segurança não surge do nada. Ela vem de autoconhecimento e da capacidade de enfrentar desconforto. O homem que impõe limites entende que o conflito faz parte da vida. Ele não foge de uma conversa difícil, porque sabe que fugir destrói mais do que enfrentar. Essa firmeza é o que diferencia o homem de alto valor dos demais. Ele não precisa ser temido, mas é impossível não respeitá-lo. Mas é nesse ponto, quando ele começa a dominar sua postura e a mostrar força emocional, que surge um novo desafio: como manter o interesse e o desejo dela sem revelar tudo de si. É aí que o erro seguinte aparece, quando o homem perde o poder do mistério. Poucos homens entendem o poder do mistério, e por isso, a maioria entrega tudo logo de início: seus sentimentos, suas intenções, suas histórias, até suas fragilidades, acreditando que isso vai criar conexão. Mas o que realmente cria conexão não é o excesso de transparência, é a dosagem. A mulher se sente atraída pelo homem que desperta curiosidade, não pelo que se revela inteiro. O mistério é o oxigênio do desejo. Quando o homem se abre demais, cedo demais, ele elimina o espaço que alimenta a imaginação dela. E onde não há imaginação, não há fascínio. A psicoterapeuta Esther Perel explica que o desejo nasce da distância, não da fusão. O amor quer conhecer, mas o desejo precisa do desconhecido. E é aí que muitos erram. Eles acreditam que para conquistar uma mulher, precisam se tornar um livro aberto. Mas quanto mais previsível o homem se torna, mais ele perde magnetismo. A mulher se conecta emocionalmente com o que é decifrável, mas se apaixona pelo que é enigmático. Ela quer entender você, mas nunca por completo. E é exatamente esse equilíbrio entre o que você mostra e o que mantém reservado que separa os homens comuns dos homens magnéticos. O homem que mantém um leve ar de mistério não está jogando, está sendo inteligente. Ele entende que não precisa revelar seus planos, nem justificar cada gesto. Ele não posta tudo, não explica tudo, não se apressa em dizer "eu te amo" só para aliviar a ansiedade. Ele deixa espaço, e esse espaço é o que faz a mulher pensar nele quando ele não está presente. O mistério desperta o cérebro feminino de forma poderosa, porque ativa o instinto de descoberta. E todo instinto de descoberta é, no fundo, um gatilho de atração. Mas aqui há um ponto importante. O mistério não é frieza. O homem misterioso não é distante por insegurança. É seletivo por escolha. Ele é envolvente sem se entregar por completo. Ele fala menos, mas quando fala deixa marcas. Ele tem presença, mas não disponibilidade exagerada. Ele é o tipo de homem que, mesmo em silêncio, impõe curiosidade. É o homem que ela quer entender, mas sente que nunca conseguirá totalmente. E é isso que a mantém presa.
O erro de abrir mão do mistério é mais grave do que parece, porque não é apenas sobre o que você revela, é sobre o que você perde quando revela. Quando o homem despeja todas as suas emoções logo no início, ele se desarma. Ele entrega o mapa completo de quem é, e a mulher perde o interesse porque já sabe o final da história. O desejo precisa de território não explorado. E existe outro detalhe que a maioria ignora. Quando o homem mostra mistério, ele comunica valor. Ele mostra que tem uma vida, que tem um propósito, que existe algo nele que vai além de conquistar uma mulher. Esse algo a mais é o que desperta respeito e curiosidade. É o que faz ela se perguntar: quem ele realmente é? E essa pergunta é a base da atração. Mas manter o mistério exige uma coisa que poucos dominam: controle emocional. Porque só um homem emocionalmente centrado consegue se conter quando o instinto quer se expor. E é exatamente aí que entra o próximo erro, quando o homem entrega esse controle e passa a reagir às emoções dela, perdendo o domínio sobre si mesmo. Um homem que reage perde poder. É simples assim. E esse é um dos erros mais fatais que um homem pode cometer com uma mulher: entregar o controle emocional nas mãos dela. Quando ela percebe que consegue mudar o seu humor com uma palavra, uma atitude ou um simples silêncio, o jogo já está perdido. A partir desse momento, você não está mais liderando a relação, está sendo conduzido por ela. A psicologia chama isso de condicionamento emocional, o mecanismo pelo qual uma pessoa passa a reagir conforme os estímulos do outro. E o homem que vive reagindo se torna um fantoche emocional, incapaz de manter o próprio centro. As mulheres, consciente ou inconscientemente, testam o controle emocional dos homens. Elas observam como você reage à provocação, ao ciúme, à frieza. Porque o homem que perde o controle facilmente mostra que ainda é dominado pelas próprias inseguranças. E a verdade é que o respeito feminino não é dado a quem sente muito, é dado a quem domina o que sente. O homem que consegue manter a calma diante de um ataque, um desprezo ou uma tentativa de manipulação, não apenas se protege, ele impõe presença. Ele comunica algo silencioso, mas extremamente poderoso: você não tem poder sobre mim. Os antigos filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, já ensinavam que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. O homem de alto valor entende isso profundamente. Ele sabe que uma mulher pode ser emocional, pode oscilar, pode mudar o tom, mas ele não precisa acompanhar esse movimento. Ele é o polo estável, é o centro do equilíbrio. E é justamente essa estabilidade que o torna atraente. Porque o desejo feminino não nasce da previsibilidade emocional, mas da confiança que o homem transmite quando não se abala. O erro de reagir emocionalmente acontece, na maioria das vezes, porque o homem não entende a diferença entre sentir e agir. Sentir raiva, ciúme ou frustração é humano, mas agir com base nisso é sinal de fraqueza emocional. Quando ela provoca, o homem que se desequilibra mostra que sua validação depende dela. Mostra que está no jogo dela, não no seu. E o homem que entra no jogo emocional de uma mulher sempre sai perdendo, porque está jogando em um campo que ela domina desde criança. Reagir é entregar poder. E o poder masculino está justamente em manter o domínio interno. Isso não significa ser frio, distante ou indiferente. Significa escolher quando e como agir. O homem que reage de forma impulsiva é controlado. O que responde com consciência é respeitado. A mulher pode até se irritar no momento, pode te chamar de frio ou difícil, mas internamente ela sente respeito. Ela sente que está diante de alguém que não se dobra ao caos, e isso desperta algo instintivo nela: confiança. O controle emocional é o que diferencia o homem emocionalmente maduro do homem emocionalmente carente. O maduro sente, mas não se entrega. O carente sente e implora. O primeiro cria desejo, o segundo cria pena. E nenhuma mulher deseja o homem por quem sente pena. A diferença está na postura.
O homem que domina o próprio emocional não se explica, não se justifica e não tenta se vingar. Ele apenas se afasta quando necessário. E o silêncio dele fala mais alto do que qualquer reação impulsiva. Mas é justamente nesse ponto, quando o homem finalmente entende que deve dominar suas emoções, que surge outro desafio ainda maior: manter o foco na própria missão sem se perder nas exigências emocionais de uma mulher. E é aqui que muitos caem, no erro de abandonar sua trajetória, sua essência e seu propósito por ela. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: erros. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Não há nada mais perigoso para um homem do que perder o foco da própria missão. Quando ele começa a girar em torno de uma mulher, o mundo dele encolhe. Ele deixa de ser o protagonista da própria vida para se tornar um coadjuvante na história dela. E no início isso pode parecer romântico. Ele acredita que está priorizando o amor, sendo dedicado, mostrando compromisso. Mas na prática, o que ele está fazendo é abrir mão daquilo que o tornava interessante: propósito. A psicologia do comportamento mostra que a atração feminina não se sustenta em palavras, mas na energia que o homem emana quando está em movimento. Um homem com propósito transmite direção, e direção é o que faz uma mulher querer segui-lo. Quando o homem abdica da própria missão para viver em função dela, ele perde o magnetismo natural que o fazia ser admirado. Ele se torna previsível, acomodado, emocionalmente dependente. E a pior parte é que ele nem percebe a transformação. Acha que está sendo o bom companheiro, quando na verdade está se tornando uma sombra do homem que ela conheceu. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e autor de Em Busca de Sentido, afirmava que o ser humano só encontra plenitude quando vive por algo maior que si mesmo. E isso vale especialmente para os homens. O propósito é o combustível da virilidade. Sem missão, o homem se torna ansioso, sensível demais à aprovação e frágil diante das oscilações femininas. A mulher pode amar, admirar e se encantar, mas o respeito dela sempre vai para aquele que tem um caminho próprio, para o homem que, mesmo apaixonado, não se perde. E isso não é frieza, é estrutura, é o tipo de energia que comunica liderança, estabilidade e valor. Porque no fundo as mulheres querem se conectar com um homem que está construindo algo, não com alguém que precisa ser salvo do próprio vazio. Quando ela percebe que ele vive para agradá-la, ela perde a admiração. Quando percebe que ele vive por uma causa, ela o respeita, mesmo quando discorda. O homem de alto valor entende que o amor deve caminhar ao lado da missão, nunca à frente dela. Ele sabe que a mulher é uma parte da jornada, não o destino. O homem que tem uma visão clara de futuro se torna naturalmente seletivo, porque não aceita qualquer mulher. Ele escolhe aquela que acrescenta, não a que o distrai. E essa seleção, feita com calma e propósito, é o que o diferencia dos demais. Enquanto os fracos se moldam às circunstâncias, os fortes moldam o próprio caminho. Viver pela missão não significa abandonar o amor, significa amar sem se perder. Um homem completo é aquele que consegue ter uma mulher, mas continua sendo ele mesmo, o que não depende dela para se sentir valioso. Porque no final o respeito feminino nunca será conquistado com palavras doces ou sacrifícios exagerados, mas com coerência. E coerência é manter o foco no que você nasceu para fazer, mesmo quando a paixão tenta te desviar. Se você chegou até aqui, é porque faz parte dos poucos homens que buscam evolução de verdade. Então já deixa o like, se inscreve e comenta o que mais te impactou nesse vídeo. E se quiser fazer parte da nossa irmandade de homens que vivem com propósito, torne-se membro. O seu nome vai aparecer nas telas finais como parte dessa missão. Aqui a gente não segue a multidão. A gente constrói homens além da média.